a doação ou a Igreja Mundial mais próxima de você. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone 41 98821 4640. Nós iremos ao local buscar a sua doação. Faça parte desta corrente do bem. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Preços no supermercado serão monitorados contra aumento abusivo pela Secretaria Nacional do Consumidor. Pará decreta fechamento total do comércio em Belém e em outros 9 municípios. Estiagem ameaça o abastecimento de água em diversas regiões do Brasil. E veja ainda que a pandemia deve impactar diretamente o comércio no Dia das Mães. Esses e outros destaques agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro substituiu nesta quinta-feira o deputado federal Herculano Passos, do MDB, pelo deputado Evair de Mello, do PP, na vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. Com isso, Mello passa a ser o terceiro representante do partido do chamado Centrão na bancada de defensores do governo, ainda sob a liderança do deputado Vitor Hugo, do PSL. Além de Evair de Mello, representam partidos do Centrão na vice-liderança Guilherme Derrite, do PP, e também José Rocha, do PL. E o Senado aprovou em sessão remota o projeto que estabelece ajuda financeira da União para estados e municípios em razão da pandemia do coronavírus. O pacote de medidas prevê repasses diretos de 60 bilhões de reais. No entanto, o custo total estimado do programa é de cerca de 120 bilhões para a União. A ideia é amenizar as perdas com a queda de arrecadação de impostos decorrentes das medidas de contenção do vírus, como o fechamento temporário de lojas e empresas. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. E falando em economia, pela 7ª vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa passou de 3,75% para 3% ao ano e é a menor desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Para chegar à menor taxa básica de juros da história, o comitê levou em consideração a situação econômica mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Copom, a redução da Selic ajuda a estimular a economia e as compras. O Banco Central apontou também a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, índice que mede a inflação. Ele deve ser de 2,4% neste ano e 3,4% em 2021, cenário que pode mudar segundo o preço do barril do petróleo e a variação do câmbio do dólar, além da aprovação das reformas tributária e administrativa.
E para monitorar o aumento abusivo nos preços de produtos nos supermercados, a Secretaria Nacional do Consumidor assinou um convênio de cooperação com a Associação Brasileira de Supermercados. Entenda como vai funcionar. Os supermercados são um dos poucos comércios que têm autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores: os preços dos produtos. Se a gente for verificar, muitas coisas realmente estão com preços muito elevados, certo? Por exemplo, o arroz, certo? O ovo, o açúcar e assim outras coisas mais. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para a troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. A medida é para educar os fornecedores e evitar sustos ao consumidor na hora de encher o carrinho. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. E a pandemia do novo coronavírus, que já afetou as vendas da Páscoa em abril, vai impactar e muito agora o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo. Considerada a segunda melhor data para o comércio, a previsão para este ano não é nada otimista. Considerada a segunda melhor data para o comércio, o Dia das Mães neste ano deve ter vendas mais baixas em comparação ao ano passado. A previsão é de uma retração de quase 50% no faturamento. Sinal aí, claro, sintoma causado por essa situação de pandemia, pela condição de restrição de circulação das pessoas, do isolamento social que a gente está falando, e também do impacto dessa situação do coronavírus na renda das pessoas, né? Então, muita gente ali preocupada com o emprego, preocupada com a sua condição de renda e que, de alguma forma, será influenciado, isso irá influenciar na sua decisão de compra. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, as lojas de roupas e calçados devem ter uma queda nas vendas de 74,6%, seguido pelas lojas especializadas na venda de móveis e eletrodomésticos, com perda de 66,8%. Já o segmento de artigos de informática e comunicação tem uma expectativa de 62,5% de retração. Mesmo após a reabertura do comércio, ainda estamos com apenas 5% de volume de visitas aqui na loja. Uma opção que temos, que nós fazemos 2 a 3 vezes por semana, é um leilão ao vivo pelo Instagram, né, das peças da loja. Nosso e-commerce também colocamos em prática, né, que não tínhamos até então, para poder amenizar um pouco esse momento, né, que a gente está vivendo. Para tentar conter este cenário de queda nas vendas, vale a criatividade e muita promoção. Nesta loja de calçados, por exemplo, os descontos chegam até 40%. A expectativa que a gente tem para esse ano é um tanto complicada, pois por conta desse período todo fechado, houve um desequilíbrio financeiro e então isso vai levar algum tempo para poder consertar. A gente não sabe ainda como é que vai fazer. Porém, a gente está com vários produtos em promoção, desde 20% até 40% e 50% de desconto. São vários produtos, seja ele tênis, seja ele bota. Então, para beneficiar e para favorecer com que os presentes dos Dias das Mães consigam ser bem agradáveis. Optamos por o gift card, que, né, os filhos e maridos, e enfim, podem vir comprar e a gente consegue fazer uma bonificação de R$50 a mais do que ele compre. Né? É uma medida, a parte do leilão e a parte do gift card é uma medida que nós achamos para conseguirmos não zerarmos nesse período que é tão bacana, que tem uma venda legal.
E no próximo bloco você vai ver que o Pará decreta o fechamento total do comércio na capital e em mais 9 cidades. Os detalhes daqui a pouquinho. O livro Prudente Construtor é o mais recente lançamento do apóstolo Valdemiro Santiago, que vai abençoar a sua vida e da sua família. Com este livro, você vai aprender a importância de ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. O prudente, ao edificar sua casa, cravou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Como resultado de sua prudência, mesmo vindo a forte tempestade, a sua casa permaneceu de pé. Ser sensato, cuidadoso, prevenido, ajuizado e saber se esquivar do perigo são qualidades de uma pessoa prudente que você vai aprender a ser lendo esse livro e colocando seus ensinamentos em prática. O livro Prudente Construtor já está disponível para venda através do aplicativo da editora Gratos por Cristo. É muito fácil. Digite gratosporcristo.com.br. Você entrará no site da editora que terá um link para baixar o aplicativo. Clicar, baixar e adquirir o seu livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Abençoe quem você ama e presenteie com o livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. O governo do estado do Pará decretou lockdown, ou seja, a suspensão total de atividades não essenciais, isso na capital e em mais 9 cidades, em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19 no estado. A medida começou a valer hoje e segue pelo menos até o dia 17 de maio. O decreto proíbe a circulação de pessoas, exceto para a compra de gêneros alimentícios e medicamentos. Para as pessoas que saírem, o uso de máscara é obrigatório. Também está permitido o deslocamento até o local do trabalho apenas de pessoas que realizam atividades consideradas essenciais. E começou hoje no Rio de Janeiro um bloqueio no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, bairro com mais denúncias de aglomeração e também o maior número de mortes por Covid-19. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, os apelos de conscientização para a população pelo isolamento social não surtiram o efeito desejado nesta área. A Guarda Municipal colocou o efetivo para ocupar este espaço durante 24 horas por 7 dias seguidos, prazo este que pode se estender. E para evitar ter que decretar lockdown também, a Prefeitura de São Paulo se antecipou e anunciou que vai limitar a circulação de carros na cidade por meio de um esquema de rodízio ampliado e também mais restritivo. A partir da próxima segunda-feira, carros com placas de final par só poderão rodar em dias pares e veículos com final ímpar nos dias ímpares. A medida vale para toda a cidade durante as 24 horas do dia, inclusive aos sábados e domingos. E os hospitais do país vão ganhar um reforço de mais de 592 leitos de UTI para atender pacientes graves da Covid-19. O Brasil tem mais de 51 mil pessoas recuperadas do coronavírus, entre os cerca de 125 mil infectados. Para ampliar o diagnóstico da doença, foi lançada uma estratégia para realizar 46 milhões de testes em todo o país. O programa prevê 2 tipos de testes, um para identificar o vírus em pessoas doentes e outro para verificar os anticorpos em pessoas que apresentaram sintomas, mas não precisaram ser internadas, ou pessoas que não tiveram sintomas, chamadas de assintomáticas. Para isso, serão oferecidos 22 milhões de testes. A estratégia vai ajudar o governo a entender o avanço da doença no país e pôr em prática medidas eficazes para identificar novos focos de transmissão. A partir do dia 25,
de maio, nós iniciaremos com uma produção, uma estratégia de testagem em grande volume. Além disso, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, nas capitais e nos municípios vizinhos das capitais, na região metropolitana, nós teremos as unidades de coleta de diagnóstico emergencial. Essas unidades são adicionais, elas são novas, são novidades. Então, é como Brasília está fazendo com drive-thru. E entre 24 e 96 horas, nós teremos o resultado da pessoa no celular dela e também no prontuário do médico dela, quando ela assim fizer pelo Sistema Único de Saúde. Nesta quarta-feira, mais 592 leitos de UTI foram habilitados no país para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Cada leito para tratamento do coronavírus recebe R$ 1.600 do Ministério da Saúde por dia, o dobro do valor geralmente pago pelo governo federal para a manutenção de leitos de UTI. A gente vai continuar a visita nas cidades. No início a gente vai focar naquelas que estão com mais problema, né? Mas a gente hoje mapeia o Brasil como um todo e a gente vê linhas de tendência de lugares onde aquilo pode piorar. E a gente vai trabalhar não só aquelas cidades que hoje já têm problema, até para a gente ver a melhor forma de ajudar, mas também naquelas em que potencialmente pode evoluir para uma situação mais delicada. O ministro Nelson Teich também falou que está acompanhando as pesquisas de medicamentos para tratar o coronavírus e disse que já está se adiantando para que, quando surgir uma vacina contra o vírus, o Brasil possa garantir o acesso dos brasileiros ao produto. A ideia é a gente já negociar assim, antecipadamente para que, caso surja algum tipo de vacina ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. E mudando de assunto, falando sobre o tempo, agora muita gente já sentiu que deu uma esfriada e olha só, até a próxima segunda-feira, os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país vão sentir uma forte queda de temperatura por causa da passagem de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar sobre o Brasil. Temperaturas abaixo de 0 grau em algumas regiões. Nas regiões mais ao norte do Brasil, muitas chuvas. E no sudeste, alagamentos, deslizamentos e bastante água vinda do céu. Já na região sul, a estiagem tem sido cruel. Com níveis de precipitação abaixo da média histórica, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente o Paraná têm convivido com a falta de água. Segundo este pesquisador, a média de chuvas é a menor desde meados de 1980. Essa condição já vem há alguns meses, que nós estamos monitorando, de baixa precipitação, pouca chuva, que está repercutindo obviamente nessa situação. Nós tivemos uma primavera e um verão pouco chuvosos, justamente são os meses que mais chovem na região de Curitiba, em alguns estados do sul do país, em algumas regiões, e as chuvas foram abaixo do esperado, durante vários meses sucessivos, que gerou essa condição. Com a falta de água nos reservatórios, a Grande Curitiba tem convivido com rodízio de água em plena pandemia. Dona Aparecida conta que pelo menos uma vez por semana fica sem água nas torneiras. A gente já ficou sem água até 4 dias. Tá bem difícil, porque a gente utiliza mais água, que a gente acaba sujando mais louça. E é complicado, porque eu vejo a vizinhança que não tem o caixa, como esse pessoal sofre, sabe? Eles andando com o balde na rua, atrás de água nos vizinhos. Segundo a Sanepar, o corte de abastecimento por meio de rodízio é feito com um prazo máximo de 24 horas em cada região. E a estratégia está sendo utilizada para evitar que o sistema de abastecimento não esvazie por completo. Para os próximos dias, o avanço de uma frente fria de grande intensidade sobre a região do centro-sul do Brasil. Ela já está no momento no Rio Grande do Sul, já está passando no Rio Grande do Sul, já está em Santa Catarina, está chegando no Paraná, vai provocar possivelmente alguma precipitação na região do Paraná. Em Curitiba existe previsão de cerca de 15, 20 milímetros mais ou menos de chuva, trazendo nebulosidade de chuva e depois, posteriormente, com a passagem desse sistema, vai dar entrada a uma massa de ar polar, de características polares, dando então dias mais frios, condições mais frias. Esse sistema deve perdurar por boa parte do continente, atingindo inclusive
boa parte do centro-oeste, chegando com possibilidade de chegar inclusive na região amazônica, pegando os estados de Rondônia e Acre, causando a primeira friagem do ano na Baixa Amazônica. Nesta sexta-feira, a frente fria avança pelo país e deve chegar até o sul da Bahia. O ar polar que acompanha essa frente fria deve chegar até o centro-sul do país. No interior do Nordeste, o tempo deve ser ensolarado e não há previsão de chuva. Tem risco de geada no interior gaúcho, centro-oeste de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. O sol deve aparecer entre muitas nuvens no Nordeste paulista até o sul de Rondônia. Nas demais regiões do país, o sol deve aparecer entre nuvens, mas há chances de chuva durante a noite. O dia deve amanhecer com 8 graus em Curitiba, 13 em São Paulo e 14 em Belo Horizonte. Máximas de 22 graus em Porto Alegre, 30 em Salvador e 29 em Porto Velho. E no próximo bloco você vai ver que começou a valer hoje o decreto que exige o uso de máscaras na cidade de São Paulo. E deve-se ter muita atenção, porque o uso inadequado pode aumentar o risco de infecção. Os detalhes já já. Todos contra o coronavírus. Fique atento aos sintomas. Se você apresentar tosse seca, febre, cansaço físico, dor de garganta e falta de ar em grau leve, procure manter o isolamento domiciliar e controlar os sintomas com medicamentos em casa. Se os sintomas persistirem e se sentir dificuldade para respirar, procure a unidade de saúde mais próxima para tratamento específico da doença. Juntos venceremos essa guerra. É a rede mundial cuidando de você e de sua saúde. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. O uso de máscaras de proteção no estado de São Paulo passa a ser obrigatório em locais públicos a partir de hoje, seguindo o exemplo de outros estados e municípios brasileiros. Mas é importante lembrar que o uso inadequado pode aumentar o risco de infecção. As máscaras impedem a disseminação das gotículas de saliva pelo ambiente e o contato com elas. No caso das feitas em casa, dê preferência às de algodão, com 2 camadas de tecido. Elas são reutilizáveis e individuais, mas antes de usar, tem que limpar as mãos e adaptá-las bem ao rosto.
A máscara de tecido, ela não protege contra infecção, ela apenas reduz a quantidade de partículas que a gente deixa ao falar, ao espirrar ou ao tossir. Apenas o uso de máscara ela não é suficiente para a gente prevenir a transmissão das infecções. Existem outras medidas importantes, como a higienização das mãos e a etiqueta respiratória. A proteção dessas máscaras dura em média 3 horas, que é quando elas começam a ficar úmidas. Mas tem muita gente usando errado e contaminando o tecido bem antes disso. Por exemplo, assim, quando abaixa a máscara deixando o nariz descoberto ou quando solta uma das tiras ou coloca no pescoço. E também não pode ficar tocando na parte da frente da máscara. Se for ficar muito tempo na rua, carregue sempre uma máscara de reserva. Na hora de trocar, guarde a usada num saco plástico e ao chegar em casa, higienize corretamente. Deixe de molho por 30 minutos numa solução com água sanitária. Depois lave com sabão neutro e coloque para secar. Passe ferro e guarde a máscara novamente num saquinho. E atenção também na hora de descartar. Nas nossas residências, as lixeiras elas têm que ser acondicionadas em sacos para serem disponibilizados para que aqueles que vão coletar o lixo, eles tenham segurança de que aquele lixo está bem acondicionado. E agora vamos saber como estão as regras e também a situação do coronavírus em outros países. Confira no Giro Mundial. O número de contágios pelo novo coronavírus chegou a 3.800.000 nesta quinta-feira. Em todo o mundo, já são 264 mil mortes, sendo a maioria na Europa e nos Estados Unidos. Dos países europeus, Reino Unido, Itália, Espanha e França seguem sendo os mais afetados pela Covid-19. Embora os números estejam crescendo, o número de recuperados chegou a 1.200.000. A Rússia registrou nas últimas 24 horas um recorde diário de novos casos do coronavírus. Ao todo, foram um pouco mais de 11 mil pessoas que testaram positivo para a doença. A capital russa, Moscou, já tem 92 mil infectados confirmados oficialmente. Porém, de acordo com o prefeito da cidade, o número real pode ser muito maior, provavelmente passando dos 300 mil contágios. Na Rússia já são mais de 177 mil infectados, com mais de 600 vítimas fatais. O ministro da Defesa de Israel afirmou que os cientistas do país estão elaborando anticorpos para a Covid-19 e devem passar a produzir em massa o tratamento contra a doença. O político também constatou que este método ataca o vírus de maneira monoclonal e pode neutralizá-lo. De acordo com a imprensa israelense, o desenvolvimento do recurso terapêutico está completo, faltando apenas a patente para que empresas interessadas na produção em escala comercial possam começar a trabalhar. Israel já tem mais de 16 mil infectados pela Covid-19, com 237 vítimas fatais. A cantora norte-americana Madonna revelou em suas redes sociais que foi contaminada pelo novo coronavírus durante a sua turnê em Paris no final de fevereiro. A estrela revelou que, além dela, vários artistas que faziam parte do espetáculo também apresentaram sintomas da doença, mas ninguém suspeitou que pudesse estar contaminados com a Covid-19. Madonna também afirmou que doou $1.100.000 para auxiliar no combate à doença nos Estados Unidos, país mais afetado pelo novo vírus. Fechando o Giro Mundial, 9 pessoas morreram e outras 400 foram hospitalizadas após um vazamento de gás em uma fábrica de produtos químicos no sudoeste da Índia. 1.500 pessoas foram forçadas a deixar suas casas ao redor da empresa. A polícia indiana não deu informações sobre as vítimas fatais e entre as pessoas intoxicadas há crianças e adolescentes. O incidente aconteceu em uma unidade operada pela LG Polymers e o gás vazou de 2 tanques de 5.000 toneladas que estavam sem vigilância devido às medidas de confinamento por causa do novo coronavírus.
E o Mundial News desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Amanhã tem mais. Até lá. Em 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder.